Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 22 de março e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos analisar o represamento da semana passada. No dia 14 de março, a gente estava registrando oficialmente 742.853 casos para o estado do Rio Grande do Sul e hoje, no mesmo período, a gente já está registrando 779.126 casos. Então, primeiro de tudo, visualmente a gente vê que o represamento ele foi muito longo dessa vez. A gente está vendo o represamento aumentar bastante aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que é natural, porque com esse grande avanço que a gente está vendo nas últimas semanas, a demanda por testes aumenta muito e é natural que o atraso comece a ficar maior. Só que eu queria chamar a atenção porque eu olhei a planilha com calma essa semana, sempre olho com calma, e tem um detalhe, entraram 5 casos para o dia 2 de março de 2020. Eu tô com a impressão que tem um erro de digitação aí, até porque entraram 17 casos, aliás 27 casos, no dia 17 de março de 2020. Há um ano atrás. A gente não deveria estar encontrando 30 casos de um ano atrás. Isso daí para mim é um erro de digitação. Então eu pergunto aí se alguém sabe como é que a gente está encontrando casos de um ano atrás. Mas não só isso, a gente encontrou 100 casos em novembro de 2020, a gente encontrou 1.000 casos em janeiro de 2021, e aí não é erro de digitação, é atraso mesmo. Imagina que a gente está encontrando caso em janeiro desse ano, ou seja, há mais de 2 meses atrás, entraram 1.000 casos nessa última semana, para a gente ter noção do atraso que a gente tem na confirmação dos dados da Covid-19 aqui no estado. E também faz muito tempo que eu não comento isso, mas só que a gente tem uma grande discrepância que eu não levo muito em consideração, porque ela se mantém mais ou menos constante aos longos da semana, entre os dados da Secretaria Estadual da Saúde referentes a Porto Alegre e os dados da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Então tem aí mais uns 10.000 casos, mais ou menos, que não são considerados nas análises do Rio Grande do Sul, porque tem essa divergência entre a Secretaria Estadual e a Municipal, que a gente já está cansado de saber, desde o ano passado isso daí se arrasta, essa novela que não tem uma conversa entre a Municipal e a Estadual por algum motivo. Mas enfim, o represamento nessa semana chegou aqui a 36.000 casos, quase 5%, e de 2 semanas, 17.000 casos, 2,4%. Um represamento muito alto de 2 semanas, e a gente observa aqui visualmente que o represamento de 3 semanas não é desprezível e existe até represamento de 4 semanas que não deveria estar tendo. Mas enfim, essa semana a gente chegou oficialmente a 791.219 casos, então a gente vê que não aumentou, né, praticamente entre o dia 14 e o dia 21, e a gente tem que fazer um ajuste. Então a gente vai ajustar aqui com base no represamento das últimas semanas para supor que hoje, aliás ontem, no dia 21, a gente estava com 854.924 casos. E aí a gente observa o avanço semanal, assim, muito alto, pessoal. Acima de 50.000 casos nas últimas 4 semanas. Imagina isso. 200.000 casos por baixo em 4 semanas. O total é 854.000 casos. Então, 200.000 de 800.000 é 25%. A gente, em um ano de pandemia, de cada 4 casos, 1 foi nas últimas 4 semanas. Para a gente ter noção do avanço que a gente está tendo agora nas últimas semanas do Covid-19 no estado. Esses daqui são os dados oficiais antes do ajuste. Eu queria trazer só para a gente observar que a gente quebrou recordes aqui no dia 1º de março. 11.000 casos no mesmo dia. E isso é sem ajuste, são casos desse dia mesmo, pessoal. E aí as médias semanais tendo um avanço tremendo, chegando aqui a 7.000 casos por dia nessas 2 semanas, isso sem ajuste. E a gente sabe que essas 3 semanas aqui tem dados represados. Então, na verdade, são 4 semanas que tem dados represados, mas eu estou desconsiderando o represamento dessa semana aqui. Então, quando a gente faz o ajuste, a gente vê que passa dessa média de 7.000 casos por dia nas últimas 4 semanas. E nessa última semana a gente pode estar chegando aqui a 8.000 casos por dia se a gente tiver mantendo o represamento médio das últimas semanas.
Então aqui são estimativas, talvez tenha uma flutuação um pouquinho para mais nessa semana, um pouquinho para menos nessa, mas é mais ou menos isso daqui que está acontecendo. A gente saiu aqui de 2.000 casos por dia para mais do que 7.000 casos por dia, talvez 8.000 casos por dia. Então é uma situação crítica que o Estado vive, é uma situação extrema que o Estado vive. E que mais número de casos ativos acima de 90.000, daqui a pouco a gente vai estar chegando a 100.000. Até me surpreendi positivamente, achei que essa semana a gente ia chegar a 100.000, não chegou ainda. Então, que bom que deu, que me enganei um pouquinho nessa daí. E óbitos, aqui é a coisa mais triste, né, pessoal? 16.869 vidas perdidas, e isso daqui é visível que nos últimos 3 dias tem represamento, né? Infelizmente a gente... Tá complicada a situação. Se a gente pegar aqui e ver os avanços semanais, sem nenhum ajuste, sem nenhuma compensação. A gente teve aqui nessa semana do dia 7 ao dia 14, 1.670 óbitos, talvez esteja próximo de consolidar. E essa semana que está longe de consolidar já teve mais de 1.000 óbitos. Provavelmente essa semana passe 1.670 óbitos, talvez a gente chegue a 1.800, não sei. E o que é 1.670 óbitos em uma semana, pessoal? Isso daqui é um óbito a cada 6 minutos. Significa que desde o início da minha gravação, provavelmente uma pessoa tenha falecido por causa da Covid-19. É muito triste isso, gente. Tá morrendo muita gente, Eu tô chateadíssimo por causa disso. Imagina só, 1.000 pessoas por semana, 1.600 pessoas por semana. A gente, aqui, eu me lembro nessa semana, quando chegou a 400, eu disse, 400 é um patamar horrível. E agora a gente quadruplicou o patamar horrível, gente, em pouquíssimo tempo. É um absurdo que não tenha sido feito uma coisa mais drástica, que esteja se voltando atrás na cogestão. Aqui, gente, os dados das hospitalizações, só para a gente observar, enquanto tiver azulzinho aqui para baixo, significa que tem mais gente internada do que a capacidade. E eu não estou considerando a fila, tem fila por leitos de UTI no estado. Só em Porto Alegre são mais de 200 pessoas hoje esperando fila esperando leito de UTI. E aqui, leitos clínicos, deu uma diminuída na última semana. Aqui não tem represamento, né, porque são pessoas internadas, então não tem como atualizar retroativamente. Deu uma diminuidinha, mas continua num patamar muito alto e continua com fila de UTI. Então, por causa dessa diminuidinha e por causa dessa estabilidade nos leitos de UTI, que vem só pelo fato que a gente não tem mais onde colocar paciente de UTI, o Estado resolveu voltar atrás na cogestão. Ou seja, liberar mais atividades, né? No fundo é isso, todos esses nomes aí são liberar atividades, é flexibilizar. Enquanto tiver fila por leito de UTI, enquanto tiver pacientes sendo atendidos acima da capacidade, ou seja, sobrecarregando os profissionais da saúde, eu acho que não existe moral para voltar atrás, para flexibilizar essas medidas, pessoal. Bem sinceramente, eu acho que era hora de endurecer. Eu já falei algumas vezes o lockdown, e essa semana eu participei de uma live no TCE Gaúcho, e eu trouxe algumas estimativas, que nem eu fiz para Porto Alegre no vídeo de sexta-feira, eu fiz para o Rio Grande do Sul nessa live. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem quiser dar uma conferida, a live está muito boa. Tem o Pedro Alau também, que enfim sempre vale a pena ouvir. Então dá uma olhada lá se interessar. Meio longa, né? 2 horas de live. A minha parte é a segunda metade. Mas enfim, gente, deu uma diminuidinha aqui nos leitos clínicos e aí volta tudo atrás. Ou seja, quando está começando, isso daqui é o início de dar algum resultado. Essa medida intermediária que foi a bandeira preta, quando começou a dar algum resultado, vamos voltar atrás. O que pode acontecer? Pode acontecer de voltar a aceleração, né? Vamos ver, eu vou ficar de olho e informando para vocês. A testagem no estado, positividade do PCR altíssima, mas só que vamos dar um desconto porque estava mais alta nas semanas anteriores. A gente tinha passado 3 semanas acima de 50%. Essa semana a positividade ficou um pouquinho mais baixa, 47%. Então deu uma melhoradinha, assim, ainda está longe do ruim. Ainda está longe do ruim, essa é a verdade. Falta muito para a gente chegar numa testagem ruim no estado.
E então tinha que aumentar aqui esse número, tinha que aumentar essa proporção de testes PCR, mas isso eu estou falando há muito tempo e não acredito que vá mudar, infelizmente. Aqui então, só para terminar, eu quis terminar numa coisa melhorzinha, na vacinação. Nessa semana a gente recebeu uma grande quantidade de doses, muito bom, a gente recebeu mais de 600 mil doses, ou seja, 47% de aumento em relação à semana anterior. Na semana passada a gente estava na faixa de 1.200, aliás, 1.200 não, 1.200.000 doses, recebemos 600 mil. Então foi uma semana que a gente recebeu muita dose das vacinas para a Covid-19. Se a gente conseguisse manter esse patamar, seria maravilhoso. Olha só, a gente já aplicou 175 mil doses essa semana, mas recebeu 600 mil. Ou seja, daria tranquilamente para ter aplicado 300 mil doses. Falta aí um pouquinho de gestão, né? Claro, falta segurança que essas doses vão continuar vindo nesse patamar, mas só que se continuarem vindo, a gente vai conseguir vacinar 300 mil pessoas por semana e dar uma boa acelerada aqui. E o painel deu uma modificada na forma que ele apresenta as informações, eu gostei, agora tem esses gráficos da quantidade de doses entre primeira dose e segunda dose, na verdade a quantidade de pessoas que receberam, né, a proporção do grupo prioritário. Então aqui a primeira dose já foi em praticamente 15% do grupo prioritário, que é mais ou menos aqui, são 5 milhões de pessoas no grupo prioritário no Rio Grande do Sul, de 11 milhões de pessoas no estado, então um pouquinho menos da metade. E na segunda dose já foi 5% do grupo prioritário. Mas enfim, pessoal, a situação tá muito crítica mesmo. A vacinação dá uma certa alegria, até porque eu tive 4 familiares vacinados nessa última semana e dá um pouquinho de esperança, mas só que a vacinação tinha que acelerar para a gente conseguir vencer o avanço da doença. Não tá dando conta a vacinação com essa nova cepa. E também tem um detalhe aí, a gente ainda não sabe, não é nem que sim nem que não, a gente ainda não sabe qual é a eficácia das vacinas da Coronavac e da vacina da AstraZeneca em relação a essa mutação do vírus P1. Existem estudos que dizem que é eficaz, existem estudos que dizem que não é tão eficaz. Provavelmente seja um meio termo, ela deve ser um pouquinho menos eficaz contra essa mutação do que era contra o vírus original. Então, mesmo que tenha tomado as 2 doses, se cuida, utiliza a máscara corretamente, PFF2 preferencialmente, N95, KN95, dá para utilizar essas máscaras tranquilamente, tá, gente? Então, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.